Você já se perguntou por que tantos conflitos persistem na Ásia até hoje? Em apenas 10 minutos você vai entender os principais motivos históricos e geopolíticos por trás de 3 dos maiores conflitos do continente asiático: Israel e Palestina, a disputa pela Caxemira e a divisão das duas Coreias. Eu vou deixar o vídeo dividido em capítulos, cada um com resumo de um dos conflitos. Mas lembrando, eu vou dar apenas um resumo e uma visão geral de cada um deles. Se você quiser detalhes de um deles, deixa aqui embaixo nos comentários. O conflito entre israelenses e palestinos é um dos mais longos e complexos do mundo. A disputa tem raízes históricas profundas, que vêm desde a antiguidade, mas se intensificaram no século XX. Assim como várias outras guerras, essa aqui tem como um dos objetivos a disputa por território. Para entendermos o quanto esse território é importante para ambos os lados, precisamos voltar um pouco na história. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Opa, não tão do início assim, mas é lá na Bíblia que encontramos a origem dessa briga. Na Bíblia, encontramos a história de Abraão e da sua esposa Sara. Bom, para encurtar a história, Sara não podia ter filhos, mas Deus prometeu a Abraão que ele seria o pai de uma grande nação. O tempo se passa e Sara não engravida. Com isso, o casal tenta dar um jeitinho na promessa. Então Abraão tem relações com Agar, a serva egípcia de Sara, e juntos eles têm um filho, Ismael. Só que pouco tempo depois, Sara também engravida e tem um filho, Israel. É claro que a história se segue, mas note que Abraão teve 2 filhos, ou seja, 2 herdeiros. E segundo a tradição, Ismael dá origem ao povo árabe e Israel ao povo judeu. Novamente, o que eu estou fazendo aqui é um resumo do resumo da história. Eu poderia ficar explicando por horas essa história. Inclusive, seria uma boa ideia a gente fazer uma live sobre isso, né? Assim vocês poderiam participar também. O que você acha? Escreve aqui pra mim. Mas enfim, quem é meu aluno sabe que eu vivo falando que sou contra a guerra. Isso porque nesse tipo de conflito só tem perdas. Não vale a discussão de quem está certo ou quem está errado. O que devemos ter é empatia com as milhares de famílias que têm suas casas destruídas e, pior, os que perdem seus entes queridos com essa situação. Ok, agora que você entendeu que aquela região sempre esteve em disputa, precisamos avançar um pouco na história, mais precisamente para a Segunda Guerra Mundial, onde já sabemos que o povo judeu foi perseguido e morto pelos nazistas. Com o fim da guerra, os judeus precisavam de um território onde poderiam seguir suas leis, suas tradições, e ter um território seria muito importante, porque eles poderiam se proteger ali. E havia um local onde os judeus não só tinham na história, mas também questões culturais e religiosas envolvidas. O Reino Unido foi um dos primeiros a apoiar a criação do Estado de Israel independente. Porém, é claro, protestos e atentados aconteceram tentando impedir isso. O Reino Unido então recorre à ONU. A ideia a princípio era dividir a Palestina em 2 estados, um árabe e outro judeu. Ah, uma curiosidade, a Assembleia Geral da ONU, onde essa proposta foi votada, foi presidida, liderada, por um brasileiro, Oswaldo Aranha, em 1947. Então, em 14 de maio de 1948, foi criado oficialmente o Estado de Israel. O problema é que o Irã nunca reconheceu Israel. Desde então, as duas nações passaram por períodos de paz e períodos de desentendimentos. Se olharmos os anos anteriores, vamos relembrar notícias do tipo Hamas ataca Israel. O Hamas é um grupo islâmico extremista. Com isso, Israel também começa ali a atacar a faixa de Gaza. Infelizmente, o conflito entre Israel e Irã se intensificou nesse ano de 2025, com grandes ataques de ambos os lados. O mais preocupante é o poderio militar dos dois. E apesar de terem tecnologia de ponta para a defesa,
também tem muitas armas poderosas para destruição. E como falamos aqui, isso gera muita destruição. Quando falamos da Caxemira, uma das primeiras coisas que vem à mente são as paisagens exuberantes e o fino tecido considerado luxuoso. Porém, infelizmente, atualmente quando pesquisamos Caxemira no Google, nos deparamos com o conflito entre a Índia e o Paquistão. Vamos até o mapa. Caxemira é uma região próximo ao Himalaia. Além de linda, tem várias riquezas naturais. Mas apesar disso, é uma região onde a população enfrenta altos níveis de pobreza. Mas o termo-chave aqui é riquezas naturais. Guarde essa informação. Agora, olhando para a história, em 1947, a Índia e o Paquistão estavam sob o domínio do Império Britânico. Quando ambos os países se tornaram independentes, a disputa pela Caxemira começou. A princípio, como o território do Paquistão e da Índia era uma coisa só, comandada pelos britânicos, a divisão foi pensada com base na grande diferença cultural entre essas duas nações. A Índia, com a maioria da sua população hindu, e o Paquistão muçulmano. E adivinha quem traçou a fronteira? Um advogado inglês, que nunca nem havia pisado lá. Mas e como ficou a Caxemira nessa divisão? A princípio, a proposta era que ela se tornasse um estado independente. Porém, em 1947, ela passou a pertencer à Índia. Isso fez com que uma guerra começasse entre a Índia e o Paquistão, que obviamente não aceitou que a Caxemira pertencesse à Índia. Em 1949, a Índia e o Paquistão concordaram em dividir a região, uma parte para cá. E assim, temos o fim desse conflito, tudo acabou bem. Só que não. Nos anos 60, o conflito armado se iniciou. Desde então, esse conflito teve momentos que foi mais ameno e depois se intensificou, como nos anos 90. Atualmente, a Caxemira é uma das regiões mais militarizadas do mundo. E para piorar a situação, atualmente, ambos os países têm ogivas nucleares. E além disso, a China também começou a apresentar interesse por essa área. Mas por que essa região com tanta pobreza é tão preciosa para ser um palco de uma guerra tão grande como essa? Bem, existem vários fatores envolvidos, como as riquezas naturais que eu mencionei anteriormente. Além disso, também há questões antropológicas, como cultura e religião. Mas o que eu passei aqui para você é apenas um resumo contextualizando a guerra. E é claro, assim como o conflito entre Israel e Irã, aqui também temos vários civis sofrendo com o conflito. Seguindo para o último conflito que iremos tratar aqui, vamos para a parte mais ao leste da Ásia, a Guerra das Coreias. Esse conflito teve início no fim da Segunda Guerra Mundial. Falando em Guerra Mundial, você consegue perceber o padrão aqui? A Primeira Guerra Mundial era chamada da guerra que acabaria com as guerras. Mas, ironicamente, ela foi uma das principais responsáveis pelo início da Segunda Guerra Mundial, que, por sua vez, mesmo após o conflito, fez com que vários outros países e nações enfrentassem mais conflitos. Muitos que duram até hoje, por isso que digo, toda guerra é prejudicial. Mas seguindo aqui, a Coreia era um território dominado pelo Japão, que após se render para os Estados Unidos e União Soviética, teve seu território dominado por essa nação. A União Soviética ocupou parte da Coreia, enquanto os Estados Unidos ficou com a outra parte mais ao sul. Em 1948, houve a independência da Coreia, ou melhor, das Coreias. A do sul ficou a República da Coreia e ao norte a República Popular Democrática da Coreia, uma comunista e a outra capitalista. Porque, é claro, isso aconteceu após a Segunda Guerra Mundial, no período da Guerra Fria. Vou deixar para vocês um card aqui em cima, onde eu explico um pouco mais sobre a Guerra Fria. Mas, em resumo, é um período onde o mundo se tornou bipolar, Estados Unidos versus União Soviética, cada uma tentando influenciar o máximo de países possível. Nesse contexto, fica claro que a Coreia do Norte tinha o apoio da União Soviética,
e a Coreia do Sul o apoio dos Estados Unidos. Então, em 1950, a Coreia do Norte, com auxílio da União Soviética, é claro, invadiu a região do Sul. O ataque aconteceu à Coreia do Sul, mas representava também um ataque à ideologia norte-americana, que enviou tropas para ajudar ali a Coreia do Sul. Os Estados Unidos não foi o único envolvido nisso. A ONU também se posicionou com apoio aos sul-coreanos. O Norte, por sua vez, também recebeu mais apoio. Além da União Soviética, a China. Esse conflito durou aproximadamente 3 anos. Durante esse período, o mapa da região mudava constantemente. E em 1953, um anistício foi assinado por ambas as partes. Atenção! Isso não foi um acordo de paz, foi mais como um cessar-fogo. Isso quer dizer que até hoje os dois países estão em guerra. Volta e meia há uma negociação de paz, mas nenhum dos lados cede e a guerra continua, o que faz com que os dois países tenham uma relação bem intensa e com fronteiras fortemente armadas. Esses 3 conflitos mostram como a história, a religião, a geografia e a política internacional estão profundamente entrelaçadas. E mais importante, como as consequências desses conflitos continuam moldando o mundo atual. Se você gostou desses resumos e gostaria de ver outros conflitos resumidos aqui, deixe aqui embaixo nos comentários e não se esqueça, curta, comenta e compartilhe o vídeo. E eu te vejo na próxima. Tchau!